abrir a escritura na epístola de Judas, vamos dar a nossa continuidade. Judas, capítulo único, versículo 8 a 11. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e precipitaram na revolta de Corá. Até aí está tudo bem. Queridos, é sempre importante, toda vez que nós retomamos o estudo, nós sempre situarmos os versículos que vamos abordar dentro do contexto da carta, né? Essa retomada do pensamento é importante para que tudo o que nós lermos, embora nós lemos agora apenas alguns versículos, mas esses versículos têm que ser compreendidos dentro do conjunto da epístola, do todo da epístola. E nós então, nas mensagens anteriores, nós tratamos do cerne do pensamento de Judas. Qual que é o cerne? É a preocupação de Judas no que concerne a preservação e a manutenção da fé, da verdadeira fé do Evangelho, sobretudo no que diz respeito à nossa salvação. Ou seja, a fé enquanto conjunto de verdades que compreendem o Evangelho, ou as várias nuances do Evangelho, que desde o primeiro século já corria um risco iminente de ser corrompido pelas falsas doutrinas, né? Conforme diz o versículo 4, pelos homens maus e perversos que se introduziram com dissimulação no seio da igreja com o fim de perverter o Evangelho de Cristo, ensinando um pseudo-evangelho no que diz respeito à nossa salvação. Por isso que Judas coloca a tônica do que ele está dizendo no que diz respeito a transformar a graça de Deus em libertinagem, e em rejeitar o senhorio de Cristo. Isso nos leva a uma conclusão básica, uma conclusão fundamental. A salvação que Cristo oferece ao homem na cruz do Calvário não é uma mera salvação judicial. Quando eu digo mera salvação judicial, eu não estou negando que haja o aspecto judicial. Eu quero dizer apenas que o aspecto judicial é apenas um aspecto que se consumou e se concretizou em Cristo. E essa obra que Cristo realiza na cruz, nele mesmo, é a garantia de que os eleitos de Deus terão aquela salvação aplicada em nós até o último dia. Perfeito? Então, assim, aqueles que creem no Evangelho, certamente eles são alvo da obra orgânica do Evangelho. Ou seja, quando dizemos que nós cremos no Evangelho, nós estamos afirmando que há em nós uma potência, um poder divino, chamado fé, que se apropria da obra de Cristo, para que ela então, uma vez apropriada, ela realize em nós aquilo que Cristo realizou na cruz. Por isso que nós estamos sempre reafirmando o fato de que quando nos evangelhos Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, então ele coloca o crer e o batismo ali como condição de salvação, quem crer e for batizado. E aí surge toda uma discussão teológica em torno do batismo, né? Alguns acham que o batismo em água, no caso do rito batismal, seria uma condição de salvação. Outros pensam que, porque Jesus fala do batismo, eles pensam que o batismo, enquanto rito, teria um poder purificador, enquanto que não há. O rito não purifica. A água do Rio Jordão, da piscina, do córrego, do mar, do oceano, seja de onde for, não pode nos lavar de pecado algum. O que nos lava é o sangue de Jesus Cristo, no sentido de que a obra de Cristo é que nos perdoa e nos transforma, nos libertando dos nossos pecados.
Mas entendemos que quando diz quem crer e for batizado, o crer e o batismo implica não somente que eu creio em algo exterior, mas que agora eu sou unido, batismo enquanto união na pessoa de Cristo e na sua obra. Ou seja, o crer, ele pressupõe não somente que eu acredite num fato histórico, mas que eu recebo para mim aquela obra, todo o seu significado. Eu imagino que se a maioria dos cristãos, sobretudo dos evangélicos, entenderem cabalmente o significado da cruz, é possível que eles cheguem à conclusão de que eles nunca de fato creram naquela obra, né? Até mesmo nos nossos dias, sobretudo, né? Quando a maioria das pessoas, ou melhor, uma grande parte delas, vão aos meios cristãos, aos templos, aos cultos, e acabam se convertendo, movidos por um tanto de outros interesses, que não é de fato o reconhecimento de que o homem está em condenação pela condição do seu coração, da sua consciência e do seu viver caído, e que somente o viver de Cristo nele, a morte, enquanto o aspecto que aniquila em mim todos os meus, as barreiras, os pecados, que quebra e destrói os sofismas na minha mente, me libertando do engano do pecado, e a ressurreição que me dá um novo viver. Então a união na morte e ressurreição de Cristo é algo imprescindível na salvação. Ou seja, a salvação real, ela começa na obra que Cristo realiza na cruz e se consuma em mim, quando eu recebo aquela obra e ela então se opera em mim. E Judas então, e é por esta razão que Judas vai colocar dois problemas que devem ser pensados por nós: o problema da graça e o problema do senhorio de Cristo. Alguém poderia responder, mas eu não vejo nenhum problema, a graça não é problema, graça é solução, né? Mas quando eu digo problema, eu me refiro ao olhar dogmático acerca desses dois aspectos do Evangelho. Ou seja, Judas está preocupado em que alguém, e aqui ele cita homens maus e perversos, que poderia perverter a graça de Deus. Ora, em que sentido perverter a graça de Deus? Aí algumas pessoas falam assim, não, a graça de Deus é pervertida quando a pessoa, em nome da graça, quer fazer o que quer fazer. Ou seja, em nome da graça, ela acha que ela pode vestir tal roupa, porque Deus é gracioso. Em nome da graça, ela pode frequentar tal ambiente e tal. Aí vão trazendo aqueles dogmas que foram inseridos ao longo da história. Mas veja que quando Judas, prestem atenção nesse aspecto, ele fala de transformar a graça de Deus em libertinagem, que é o aspecto negativo, ele dá uma referência. Negar ou transformar a graça de Deus em libertinagem é, em nome da graça, se negar, se pôr debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, a graça de Cristo, ela me recebe e me capacita a viver segundo Cristo. Então, qualquer tipo de evangelho que, em nome da graça, não aceita o evangelho de Cristo, conforme Cristo viveu e ensinou sobre a terra, é fazer da graça de Deus libertinagem. Ou seja, eu sei que eu sou salvo pela graça, isso eu sei. Eu sei que Deus é amoroso e é gracioso, mas quando eu recebo tal graça, essa graça não é apenas um favor imerecido, ela é um poder divino que me educa. Lembra do texto lá de Tito, que nós lemos? Que a graça de Deus se revelou ou se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então ela se revela nos educando, nos tomando pela mão e nos projetando no caminho estreito, que é o caminho da vida, no caminho que é o próprio Cristo, quando diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo enquanto caminho, não somente para ser acreditado, mas para ser percorrido, caminhar em Cristo, no sentido de caminhar conforme os seus passos, conforme o seu viver. E para que não fique nada obscuro e que ninguém se sinta no direito de apontar o que é esse senhorio de Cristo, é preciso que nós leiamos, como já sugeri várias vezes, os 4 evangelhos, para que você ouça Cristo em cada uma daquelas circunstâncias, nos ensinando o que é a vontade do Pai. Cristo ensina que a misericórdia, ou o exercício da misericórdia, é a vontade do Pai.
quando eu, enquanto cristão, portanto, resisto o uso da misericórdia, ou a prática da misericórdia, quando eu, crendo em Cristo e dizendo que sou salvo pela graça, mas eu resisto essa palavra que diz misericórdia quero e não sacrifício, como por exemplo, então eu estou resistindo ao senhorio. Resistir ao senhorio é resistir às suas palavras. Por isso que em João 14, Jesus vai dizer: aquele que me ama guardará a minha palavra. Guardar a palavra de Cristo não é conforme muitos dizem, né? A gente vai ouvir muitos cristãos dizendo: passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo não passará. Aí eles dizem assim: Jesus falou que vai voltar, então ele vai voltar. Isso não vai passar. E é verdade, se ele disse que retornaria, retornará. Mas não é somente a promessa, mas a palavra dele que deve ser crida, são todos os seus ensinamentos. Quando eu tomo de Cristo suas palavras e recebo para mim as suas palavras, e agora me ponho na busca de praticar aquelas palavras pelo poder do Espírito Santo, eu estou me pondo sob o senhorio de Cristo. É isso que Paulo quis dizer em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, quando ele, falando acerca do relacionamento dele com muitos, ele diz assim: eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, e eu me fiz de gentil para ganhar os gentios. Aí ele coloca da seguinte maneira: eu me passei como se eu estivesse debaixo da lei, não estando eu no regime da lei. Então olha o que ele está dizendo: eu me passei como se eu estivesse no regime da lei, sob o regime da lei, embora eu não estivesse sob a lei. Então ele não tem nada a ver com a lei. Em seguida ele diz: e para aqueles que não têm lei, eu me passei como se eu também não tivesse lei, não estando eu sem lei, mas estando eu debaixo da lei de Cristo. Pergunta é: ora, ele não está debaixo da lei, agora está debaixo da lei de Cristo? Há uma contradição? Não, ele não está sob o regime da lei, e regime da lei já implica a lei de Moisés, a dispensação da lei mosaica. Mas ele tinha plena consciência que ser um servo de Cristo, e a própria palavra servo, doulos em grego, implica ser um escravo do seu Senhor. Ser escravo de Cristo, primeiramente, é reconhecê-lo como Senhor. E para que ele seja o Senhor e eu seja o servo, eu tenho que abrir mão da minha vontade para satisfazer a vontade do Senhor. E para eu fazer a vontade do Senhor, tenho que fazer como Paulo: Senhor, o que queres que eu te faça? Qual é a tua vontade? E aí ele nos revela a sua vontade. Perfeito? Então a salvação, ela passa por este caminho do senhorio de Cristo. E a graça de Deus não é somente um favor imerecido, mas o poder e a força do Espírito me capacitando a viver o padrão do Evangelho, viver o Evangelho. Então Judas, ele tem essa preocupação, e isso porque já no primeiro século havia no seio da igreja pessoas introduzidas ensinando uma pseudo-graça divina que se nega a se colocar debaixo do senhorio de Cristo. Agora, se alguém disser para você ou para mim que nós não devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, isso fica muito claro que não procede de Deus, né? Quem é que vai dizer não? Está certo. É lógico que se alguém falar para você que você não deve se submeter a Cristo, você logo identificará que aquela palavra não é a palavra de Deus. Agora, o problema é quando a doutrina da graça nos chega à nossa mente, ao nosso juízo, de maneira equivocada. Essa é a preocupação de Judas, que você compreenda a graça de Deus, que não existe em dicotomia com a soberania divina, ou seja, o senhorio de Cristo e a graça de Deus, elas coexistem sem nenhum atrito. Não há contradição entre graça e senhorio. E então, depois de alguns exemplos que Judas deu, Judas dá o exemplo dos hebreus, né? Dá o exemplo dos anjos caídos e o exemplo de Sodoma e Gomorra, para demonstrar aqueles que não creram e não crendo se rebelaram, e se rebelando chegaram à condição perversa de corrupção moral, a ponto de sofrerem tais pessoas
ou tais seres, o juízo divino. No versículo 8, ele retoma, portanto, o ponto. Que ponto? Veja, capítulo único, versículo 4, fala de certos indivíduos, não fala? O versículo 5, 6 e 7 dá os 3 exemplos. O versículo 8 ele diz: ora, estes da mesma sorte. Então ele fala que certos indivíduos são estes, que da mesma sorte que os hebreus, da mesma sorte que os anjos, da mesma sorte que Sodoma e Gomorra, eles rejeitam o governo. Não só contaminam a carne, como rejeitam o governo. E foi nesse ponto que nós paramos semana passada. Vocês se lembram? Nesse exato momento, nesse exato ponto, falando sobre aqueles que rejeitam o governo. E hoje, retomando o ponto, eu quero introduzir o pensamento com uma pergunta a todos vocês. Falando sobre aqueles que não somente contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Creio que vocês devem ter pensado muito na mensagem da semana passada. Nós falamos sobre rejeitar governo e difamar autoridades superiores, colocando enquanto autoridades todos aqueles que estão investidos dela. Aí nós demonstramos como o próprio Deus, sendo Deus, ele se revela a nós enquanto trindade por 2 grandes motivos. A trindade não é para ser discutida enquanto dogma. Vamos discutir a trindade enquanto dogma, quem não acredita é herege. Ao longo de toda a história da igreja, trindade foi discutida enquanto dogma, o homem tentando entender a triunidade divina, o que ele nunca conseguirá, nem hoje nem na eternidade conseguirá entender tal mistério. O fato é que a trindade, Deus se revela a nós como trindade, para você entender que o próprio Deus nos dá um modelo. Qual modelo? Primeiro, se Deus é amor, o amor só pode ser concreto num relacionamento, sim ou não? Imagine só alguém fala assim: eu amo, mas não tem o outro com quem compartilhar esse amor, ou não tem o outro para que esse amor seja manifestado. Então o amor só se manifesta no outro. Aí você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa relação de amor e numa relação de comunhão. Interessante que onde geralmente há questões de lideranças, sobretudo no cristianismo, há problemas de disputas, né? É aquele que quer ser maior do que o outro, é aquele que acha que deveria estar no lugar do outro, é aquele que acha que o outro não deveria estar na condição de liderança por esse ou aquele motivo. Aí Deus se apresenta Pai, Filho e Espírito Santo, e apesar de uma hierarquia quanto à obra divina, você vai encontrar o Pai que fala que o Filho é o objeto do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. É o amor sendo manifestado. Ora, e o que é o Espírito de Deus, senão o próprio Espírito do Pai e o Espírito de Cristo? Não pode ser outro Espírito. O que significa que é a essência de um e de outro. Então, a Trindade se nos mostra para falar, primeiramente, de relacionamento, e segundo, para mostrar também que o próprio Deus nos dá o modelo de autoridade e submissão. Ou seja, o Filho, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se faz servo, servo do Pai, se coloca como servo, se encarna, como homem se torna servo dos homens, para servir os homens, para morrer pelos homens, e descer até o último nível da servidão, chegando a experimentar a morte, e morte de cruz. E o Pai, vendo toda a submissão do Filho, o exalta agora ao ponto mais alto do universo, dando a ele o nome que está acima de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também nos vindouros. Aí você vê como que Deus não pede para nós algo que não é próprio dele mesmo. Não pense você que Deus nos dá mandamentos como um mero capricho do qual ele não participaria, ou melhor, como que dele exigisse algo de nós de que ele próprio não participasse. Ou seja, tudo o que Deus nos pede, tudo o que Deus espera de nós, o que ele requer de nós, e tudo aquilo para que ele nos supre, para que nós vivamos, é exatamente aquilo que ele é em natureza e em expressão. Então é preciso que nós atentemos para esse aspecto, né? Então,
quando diz daqueles que são autoridades e governo, nós estamos falando, 1 Coríntios capítulo 11, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. Então logo aqui você percebe que existe ordem no universo, existe uma ordem. Quando, por exemplo, nós lemos aqui em Romanos capítulo 13, semana passada, vimos que os reis da terra, que não existe autoridade sobre a terra que não seja constituída de Deus, ou por Deus. Não há autoridade que não esteja revestida da autoridade divina, de sorte que qualquer ato de rebelião contra uma autoridade instituída é expressa rebelião contra o próprio Deus. Vimos que o pai, a mãe, pessoas que estão sobre nós, no caso são autoridades. Na igreja, há os bispos, ou que sejam os presbíteros, são autoridades espirituais. Lógico, sempre quando fala de autoridade espiritual na igreja, não devemos confundir com o que chamam no cristianismo do que seja autoridade espiritual, porque existe uma autoridade usurpada no cristianismo. É quando, por exemplo, o sacerdote no catolicismo, ele se coloca superior a toda a assembleia, a toda a igreja, a todo o corpo, como que dizendo que somente ele tem a graça de Deus para entregar aos outros. Se eles não forem ao sacerdote, estarão privados da graça de Deus. Isso é usurpação. Ou aqueles líderes, pastores, bispos, seja o que for, que agora roubam as ovelhas de Cristo e agora começam a arrancar a lã da ovelha, arrancar a pele da ovelha, a carne da ovelha, tudo isso em nome de uma suposta autoridade. A autoridade espiritual nós temos, por exemplo, no próprio Cristo, que sendo ele o mestre, isso está em João capítulo 13, sendo ele o Senhor, ele então demonstra que o ser Senhor implica em servir aos homens, quando ele se cinge com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Então, quando há rebelião expressa ou no coração contra qualquer autoridade superior, seja ela qual for, se há rejeição, se há difamação, tal coração está no princípio da rebelião, não está no princípio do evangelho. Nós temos que pensar isso, até porque no meio cristão há muita revolta, muitas pessoas que se revoltam e se rebelam contra pessoas que foram colocadas para liderar, para conduzir, e as pessoas, quando se rebelam contra tais autoridades representativas de Deus, elas o fazem em nome de Deus. Esse é um grande problema. Se rebelar em nome de Deus, tentar justificar pela própria Escritura a sua rebelião, para tentar dizer que a sua rebelião não é rebelião, é tentar dizer que a rebelião é um ato, é uma atitude em prol da saúde do corpo de Cristo. Por isso que eu perguntei para os irmãos, quero começar com uma pergunta: o que justificaria um ato de rebelião? O que vocês acham? Em que situação se é permitido uma rebelião? Os irmãos já pensaram nisso? Qual circunstância? Judas nos coloca uma circunstância extremada. Ele vai nos levar para o extremo de uma possibilidade, para que você entenda que qualquer outra situação que esteja abaixo desta que Judas mostra, não é justificativa para a rebelião. Ou seja, ele vai dizer que os homens maus e perversos não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, aí ele constrói o cenário de um texto que inclusive está em livros do judaísmo, livros não canônicos do judaísmo, da história da morte de Moisés, que seu corpo ficou ali jogado no monte ali da sua morte. Então é dito que num dado momento veio Miguel com ordem divina para buscar o corpo de Moisés. Não vamos perder a ideia do texto. Daqui a pouco vamos perguntar: pastor, aí esse corpo foi para onde? Não, eu não sei. Aqui só diz que ele veio buscar. Mas para que ele pegou o corpo? Também não sei. Pastor, ele ressuscitou? Também não sei. O que eu sei é que o arcanjo Miguel foi buscar o corpo de Moisés.
e que o diabo também foi buscar o corpo de Moisés. Agora, para que o diabo queria o corpo de Moisés, eu também não sei. O que nós podemos fazer talvez seja conjecturar. Imagine só se o povo de Israel encontrasse o corpo de Moisés. Se quando Cristo morreu, dizem que encontraram a cruz de Cristo, a suposta cruz, venderam até a última lasca da cruz, e quando a cruz acabou, a última lasca, essa cruz nunca acabava, porque sempre aparecia mais madeira, dizendo que era a madeira da cruz, porque no dia que acabasse a cruz de Cristo, de vender as lasquinhas, acabaria o dinheiro. Então essa cruz não acaba, E depois de ter acabado há muito tempo, tinha muita madeira sendo arrancada para vender as lasquinhas em nome da cruz de Cristo. É fazer daquele objeto um objeto de idolatria. Como o povo de Israel no passado, pegou a serpente de bronze e a fez como objeto de idolatria. Imagina se encontrasse o corpo de Moisés. Talvez faria também um objeto de idolatria. Bem, mas isso é só uma conjectura. O fato é que o texto está dizendo que num dado momento se encontram, esse é o ponto que Judas trata, se encontram o arcanjo Miguel e Satanás. Então, imagine que o arcanjo Miguel é um arcanjo não caído, é o príncipe, inclusive de Israel. É o arcanjo que aparece no Antigo e Novo Testamento, totalmente instituído por Deus, cheio da autoridade divina, para resolver problemas, inclusive no mundo espiritual, com os seres não caídos, com outros príncipes, com príncipes caídos, potestades e principados, como exemplo de Daniel capítulo 10. Mas agora ele está diante do diabo. E eu sempre falo que essa seria uma situação em que alguém poderia falar assim: não, aqui se justifica qualquer palavra contra o diabo, porque afinal de contas é o diabo. Então, se é o diabo, é o Satanás, é o capeta, é a coisa ruim, é o gramunhão, é o pé de cabra, Então esse Satanás, filho de Satanás, poderia ouvir qualquer insulto. Por que não? O que vocês acham? Podia chutar a canela dele, podia xingar a mãe dele, jogar fogo nele, pisar na cabeça dele, porque é o diabo. Mas aí de repente Judas fala: não, quando o arcanjo Miguel se encontrou com Satanás naquela circunstância, olha o versículo 9, ele não se atreveu, olha o verbo. Judas entende que qualquer atitude ali seria um atrevimento, e nós vimos na semana passada que certamente, neste ponto, dar-se a entender que Miguel, no passado distante, no passado remoto, esteve sob o governo de Lúcifer antes da sua queda. Sendo Lúcifer o príncipe deste mundo, e tendo as nações da terra príncipes, sendo Miguel o príncipe de Israel, se Miguel era o príncipe de Israel, Lúcifer o príncipe deste mundo, então Miguel era um subordinado de Lúcifer, certo? Então, se no passado Miguel esteve sob a autoridade e o governo de Lúcifer, Lúcifer caiu, Miguel continuou firme, na graça divina, na verdade divina, servindo ao Senhor. Depois de tanto tempo se encontram, e poderia então Miguel falar assim: não, você não presta mais, você foi a autoridade, mas hoje você é o capeta, seu Satanás. E poderia começar a proferir uma série de insultos contra ele, e até tentar se assenhorar pela condição em que ele estava, e pela condição que Lúcifer agora estava, que era uma condição de um anjo caído. Mas é dito, Miguel não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Miguel entende, ele compreende que nada justifica uma rebelião. Alguém fala assim: pastor, mas diga-me uma coisa, e se for o caso de uma autoridade nossa, que está sob a nossa vida, no caso, comete um pecado, comete um erro, não nos conduz na verdade divina, o que fazer? Em primeiro lugar, nunca se rebelar. Entenda, a rebelião é o germe da queda de Lúcifer e da queda do homem. Não existe nenhuma justificativa para a rebelião. Agora, o que pode ser feito talvez seja exatamente aquilo que Pedro ele vai dizer lá em Atos dos Apóstolos capítulo 5,
salvo engano, o versículo 30 ou 31, quando ele diz às autoridades de Israel que queriam impedir que ele e João pregassem o evangelho. João e Pedro foram proibidos de anunciar a palavra de Deus, e eles então responderam às autoridades: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, eu não vou prestar obediência a alguém que procura me tirar do caminho de Deus, mas também não vou proferir juízo infamatório. Uma coisa é você proferir juízo infamatório, outra coisa é você obedecer a Deus em detrimento da obediência a um homem que ali é apenas uma autoridade representativa. Então, a desobediência a qualquer ordem que nos tire do evangelho é mais do que natural. Se você não pode se manter debaixo de um governo, porque aquele governo te tira do caminho da verdade, você não tem que obedecer às ordens que te tiram da verdade. Mas isso não te dá o direito de proferir juízo infamatório, de você difamar alguém, de você mentir contra alguém, de você se irar contra alguém, de você apedrejar alguém, de você ir de encontro a alguém. Nada justifica a rebelião. Por isso que Judas coloca o exemplo mais extremado, ou seja, aquele que é o capeta, o Satanás. Nem a este Miguel achou justificativa para a rebelião. Então fica claro aqui dois princípios. O princípio, primeiro, da autoridade e submissão, aqui é claro, e o princípio de que Miguel, sem se rebelar contra Satanás, porque não se atreveu a proferir juízo infamatório, também não lhe obedeceu, quando disse: o Senhor te repreenda, ou seja, eu vou levar o corpo. O diabo disse: você não leva o corpo. Não, eu vou levar o corpo em nome do Senhor que me ordenou. Quanto a ti, o Senhor te repreenda. Então ele não obedece, mas não profere juízo infamatório. Vocês entenderam? Não há uma obediência, ele não obedece, mas também não se torna um insubordinado, não se torna um rebelde, não profere juízo infamatório. Quando ele diz o Senhor te repreende, é como que ele dissesse: olha, o problema da sua queda, o problema da sua rebelião, não é um problema meu. Eu não sou o seu Senhor, eu não vou te julgar, eu não vou proferir juízo contra você, eu vou deixar isso a encargo do meu Senhor, que também é o seu Senhor. Por isso que o Senhor te repreenda. Eu não te repreendo, mas Ele que é maior do que você, Ele te repreenda. Ele que é o teu Senhor te repreende. Então fica muito claro para nós esses princípios que devem ser observados com respeito ao Evangelho, que é o princípio da autoridade e submissão, entendendo que não há nunca nenhuma justificativa de rebelião. Um filho pode dizer: mas meu pai é um bêbado, mas meu pai é isso, aquilo, outro. Mas ele é o seu pai, tenha-o por seu pai. Se o seu pai não representa o Pai Celestial de maneira adequada nessa relação familiar, isso ele prestará conta a Deus, não a você. Não cabe ao filho agora desonrar o pai em nome de uma atitude dos pais. É aquele caso típico lá de Noé, quando Noé, depois de ter plantado uma vinha, ter tomado muito vinho, Noé ficou para lá de Bagdá, como diz o ditado do vulgo, e resolveu tirar toda a roupa. Aí alguns teólogos, tentando justificar o fato de Noé tirar a roupa, falou: não, é porque quando a pessoa bebe muito vinho, fica com muito calor, né? Então tirou a roupa porque estava com calor. Pode ser que seja, mas também pode ser coisa de gente bêbado, não? Não, gente, a pessoa quando está ruim é complicado, fala coisa que não deve, faz coisa que não deve. Por isso nós devemos tomar o cuidado, para que nossa consciência nunca seja absorvida pelo álcool, para que você sempre mantenha a sua consciência sóbria. Se você não é capaz de consumir qualquer coisa sem perder a sobriedade, você não está habilitado para fazer uso daquilo. Você não pode se tornar escravo daquilo que te escraviza. Então é melhor você se livrar dessas coisas. De todo modo, é colocado ali o exemplo, os filhos. Chega o primeiro filho e quando vê o pai, ele escarnece do pai. E talvez tivesse uma justificativa: mas um pai de família que se preza não pode fazer esse tipo de coisa. E está certo, não pode mesmo. Mas não cabe ao filho a repreensão nesses termos. Se fosse um filho sábio, cobriria o pai,
guardaria a nudez do pai depois que tivesse, né? Olha, papai, o senhor fez isso, não é uma coisa bacana, né? A gente ama o senhor, respeita, mas é importante que o senhor também. Mas não, ele começou a escarnecer e a zombar do seu pai, né? Até o ponto de chamar os dois irmãos e apontar a Eiva, dizendo: olha aí, ó, olha, nosso pai é peladão, olha a situação dele. E aí os dois filhos, quando viram, diz a escritura, de costas, para não ver a nudez do pai, cobriram o pai. E aí você vê a bênção que Noé proferiu sobre os filhos que guardaram a sua nudez, e a maldição que recaiu sobre o filho que expôs a nudez do pai. Nunca exponha a nudez de ninguém, nunca. Isso é um princípio. Mas o seu papel é cobrir. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados, né? Não quer dizer passar a mão por cima, não é? Quer dizer que quando você vê alguém numa falha, você, puxa, eu não vou permitir que ninguém saiba, eu vou cobrir a nudez do meu irmão, não vou permitir que ele seja exposto. Você guarda a integridade da pessoa, você guarda aquela pessoa de falatórios inúteis e profanos, e depois você então pode corrigi-la em amor. Esse é o princípio do Evangelho. Mas Judas aqui, nesta epístola, olhe para a sua Bíblia, no versículo 11, ele mostra 3 exemplos que falam das motivações da rebelião. Que falam das motivações. Como seria assim? O que está por detrás de toda e qualquer rebelião? Quando alguém se rebela contra a autoridade de Cristo, ou quando alguém se rebela contra a autoridade de pessoas constituídas por Deus, o que está por detrás? O que leva alguém a esse fim, a esse propósito? E Judas então, como ele costuma fazer nessa epístola, ele dá o conceito, em seguida ele dá o exemplo, porque com o exemplo se entende muito melhor o conceito. Quando você tem o conceito e você tem o exemplo materializa, ele corporifica o conceito. Então ele coloca, olha, ai deles, versículo 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Ele coloca Caim, Balaão e Coré como exemplos de rebelião, como exemplo de motivações. Cada um desses tem a sua história na Escritura, e nas suas histórias nós vamos encontrar qual é a motivação do coração, o que leva alguém a se rebelar frontalmente contra uma autoridade estabelecida por Deus. O primeiro caso é o caso de Caim. Caim, ele cometeu o pecado contra Deus. O próprio Deus advertiu Caim dizendo: Caim, o pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Mas Caim não se importa. Caim vai lá e executa o seu irmão. Mas o que estava no coração de Caim para que ele executasse o seu irmão? Nós temos pelo menos 3 passos. Primeiro, a inveja. A inveja porque o seu irmão foi aceito por Deus. A oferta do seu irmão foi aceita por Deus. É aquela hora que a pessoa se sente inferiorizada. Ao invés de Caim falar: puxa, o Senhor não recebeu minha oferta, onde está o problema? Eu preciso que o Senhor também receba a minha oferta. Ele tinha que olhar para o seu irmão Abel e ver nele o modelo, ver nele o exemplo. Mas não, ele não procura saber: mas Senhor, o que eu posso fazer? Em que eu posso me arrepender? Eu preciso também ser aceito. Então o Senhor me instrua, o Senhor me ensina, e eu quero te oferecer uma oferta aceitável. Mas não, ele é tomado de inveja, por causa do seu irmão. Ele está totalmente agora com um sentimento de inveja que levará ele a um segundo passo. A inveja sempre levará o homem ao ódio. A pessoa começa com a inveja. Enquanto ela tem aquela inveja, ela vai sendo consumida, né? Falar como Machado de Assis, usando uma linguagem, ele fala da pena que baba
Ele mostra a inveja como alguém que está babando, desejando o outro ou o que é do outro, por não poder estar naquela condição, ele agora vai sendo consumido de uma inveja tal, de modo que aquele que tem aquilo que o outro não tem, se torna o objeto do seu ódio, da sua ira, da sua raiva. E aí agora, depois da inveja, vem o ódio. Depois do ódio, vem o homicídio. Esses são os 3 passos. Interessante que a Escritura nos fala muito sobre Caim nesse sentido. João, na sua primeira epístola, ele diz assim: olha, nós devemos amar uns aos outros. João, ele tem essa característica peculiar, tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, em colocar em realce o evangelho enquanto a expressão máxima de Deus, que é o amor. Quando ele fala do amor, ele diz que nós devemos amar uns aos outros. O amor é doação, o amor é o querer bem, o amor é o acolhimento, o amor é misericórdia, o amor é graça. Ou seja, o amor certamente nunca vai rejeitar alguém, sempre acolher. E aí João nos exorta dizendo: devemos amar de fato e de verdade. Não devemos amar de conversa, somente de palavras. Devemos amar de fato e de verdade, quando ele diz: não como Caim, que odiando ao seu irmão, o matou. Alguém pode falar assim: graças a Deus eu nunca matei ninguém. Se tem uma coisa que eu não faço é matar, eu não gosto dessas coisas. Mas veja, vamos pensar um pouco. Quando Cristo veio, que ele pega a lei de Moisés e a cumpre totalmente, ele é o cumprimento dessa lei. Ele agora eleva os princípios da lei, dizendo o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. E aí vem o contraste do regime da lei para a lei de Cristo. Eu, porém, vos digo que você não deve se irar contra seu irmão, não deve proferir juízo contra seu irmão, e não deve chegar ao ponto de chamar seu irmão de raca, de louco. E aqui nós temos uma gradação no entendimento. Primeiro você sente raiva do outro. Agora você começa a proferir palavras contra o outro. E como você agora já não tem mais o que dizer, você já soltou todos os palavrões possíveis sobre o outro, agora você chega a um ponto e fala assim: agora eu vou matá-lo. Mas não fisicamente. Jesus ensina: chamar o outro de raca, chamá-lo de louco, é vê-lo com tal desprezo que aquela pessoa para você, a partir de então, está morta. Você a matou no seu coração. Então, em conceitos do Novo Testamento, preste atenção, matar não é simplesmente você tirar a vida física e humana de uma pessoa, mas é você ter sentimentos maus e perversos no coração contra alguém. Então, não raras vezes, a rebelião acontece em razão da inveja. A rebelião acontece em razão do ódio. E a rebelião acaba se consumando em morte. Vocês ainda vão ver muito isso na experiência de vocês. Eu já vi muito e eu ainda vou ver muito. Como uma certa ocasião a irmã Silvia até fez um comentário dizendo: engraçado que a rebelião é como um princípio que é sempre novo, né? Ou seja, a gente vê acontecer a mesma coisa. Quando você lê a rebelião de Lúcifer na Escritura, você a vê sendo reproduzida no nosso dia a dia. Você vê pessoas cometendo os mesmos erros, da mesma forma, da mesma maneira, porque a rebelião é uma só. Então, uma das motivações da rebelião é a inveja, que conduz ao ódio, que conduz ao homicídio. E esse homicídio nem sempre é um homicídio literal, mas pode ser um homicídio cometido no coração, conforme Jesus fala em Mateus, no capítulo 5. Judas continua com um segundo exemplo. Ele fala sobre a ganância de Balaão. E, portanto, nós temos aqui uma outra motivação. Balaão, não sei se vocês conhecem a história dele, era um profeta. Lógico que não era um profeta de Israel,
mas a Escritura é clara que ele era um profeta de Deus. Ele é colocado na Escritura como o profeta que via de olhos abertos. É aquele que tinha a vidência aberta, clarividência, olhos abertos. Quando numa ocasião o povo de Israel estava se aproximando de uma das cidades que eles iriam tomar posse, diz a Escritura que o rei daquela terra, né? Vocês se lembram de qual é o nome da terra? Ajudem aí. Eram os amalequitas, né? Exatamente, os amalequitas, salvo engano, né? Deve ser amalequita mesmo. Se não for amalequita, é alguma coisa parecida com amalequita, não tem problema. O fato é que o rei, quando viu a iminência da chegada do povo de Israel, ele pensou: preciso dar um jeito de impedir que Israel conquiste a nossa terra. Ele vai em busca de Balaão, um profeta. E ele conta toda a história, e Balaão fala: não, é simples, eu vou lá, eu vou amaldiçoar aquele povo. Uma vez que o povo está amaldiçoado, eles perdem a bênção de Deus, e sem a bênção de Deus ele é facilmente vencido. Balaão foi lá, os moabitas, né? Muito obrigado, Pedro. Tá, então não são os amalequitas, são os moabitas, né? Então Balaão foi lá, quando tentou, por um lado, amaldiçoar, quando abriu seus lábios, só saía a bênção de Deus. Ele não conseguia proferir palavra de maldição. Ele pensou: não, deve ser o ângulo. Mudou o lugar, tentou amaldiçoar, só saía bênção de seus lábios. Pela terceira vez tentou, não conseguiu. O problema é que o rei dos moabitas ia dar uma grande soma de dinheiro para ele. Quando ele viu que ele não tinha condições, ele falou assim: não tem jeito, Deus não me permite amaldiçoar esse povo. E aí ele vai embora. Balaão vai embora, mas ele fica consumido, pensando: rapaz, mas e aquela grana toda? Como é? Eu vou perder aquele dinheiro? Não é possível. Eu tenho que arranjar um jeito, então, de fazer esse povo perder a bênção de Deus. Foi dormir a noite toda pensando. Ele teve uma esplêndida ideia caída. Vou sugerir ao rei dos moabitas que ele faça uma grande festa. Leve para o arraial dessa festa as mulheres mais lindas que ele tiver. Traga os deuses dos moabitas, os ídolos, e que essas mulheres possam descer ao arraial do povo de Israel e convidar os homens para a festa. O que vocês acham que aconteceu? Eles todos vieram felizes da vida e foram festejar com os amalequitas, beber, se prostituir e adorar os falsos deuses. Com isso, a bênção de Deus sairia de Israel e os moabitas venceria facilmente o povo de Israel. Essa foi a ideia. Portanto, o princípio de Balaão está na ganância. Não raras vezes a ganância leva muitos a se rebelar. Uma pessoa tomada de ganância facilmente se rebelará para alcançar os seus propósitos financeiros. Se rebelará contra Deus, se rebelará contra a palavra de Deus, se rebelará contra líderes, para tentar tomar aquilo que ele deseja. O princípio de Balaão fala daqueles que pervertem o evangelho para fazer desviar o povo de Deus da verdade com intuitos financeiros, com a ganância de receber dinheiro do povo, acaba enganando o povo e o povo acaba perdendo a direção da verdade, a direção de Deus em suas vidas. Então nós temos em Caim a inveja, que leva ao ódio e chega até o homicídio. Temos agora em Balaão a ganância. E o terceiro exemplo é o exemplo de Corá, talvez mais conhecido pelo nome de Coré. Fala-se de Coré, Datã e Abirão. E este ponto é um ponto interessante, vale a pena nós pensarmos um pouco sobre ele. Quero que os irmãos entendam que, a princípio, toda a nação de Israel seria um reino de sacerdotes. Em outras palavras, todos seriam sacerdotes. Mas em razão do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 34, 32, ocorreu que somente a tribo de Levi ficou com o sacerdócio. Então tudo o que dizia respeito ao sacerdócio ficou a encargo e incumbência da tribo de Levi. Somente os levitas, presta atenção, levitas enquanto
o hebreu que era da tribo de Levi, que servia no templo. Levita não tem nada a ver com os cantores gospel de hoje em dia, absolutamente. Para alguém dizer que é um levita porque canta na igreja, tem nada a ver. Ele pode ser um levita porque levita, né? Vai se levantando. Agora, levita nos termos bíblicos é o hebreu que era filho de Levi, da tribo de Levi, que recebeu a incumbência dos serviços do templo. Ocorre que os serviços do templo se dividiam em várias áreas. Tinha a área principal, que era a área do culto, a área da adoração, sobretudo dos sacrifícios. Essa área dos sacrifícios, das ofertas, somente a casa de Arão podia realizar. Foi Deus quem escolheu. Foi Ele quem separou a casa de Arão. A casa de Arão era levita, mas da tribo de Levi tinha outras famílias, outras casas. Casa de Coate, a casa do outro, a casa... E as demais casas, que não era a casa de Arão, embora levitas, eles não podiam servir nos sacrifícios. Eles podiam limpar o templo, podia carregar o tabernáculo quando fosse de um lugar para o outro, poderia carregar a arca nos ombros, eles poderiam armar e desarmar a lona do tabernáculo, mas não podia oferecer o sacrifício no templo. Então imagine que estava lá todo dia Arão e seus filhos oferecendo o incensário, os sacrifícios, e tinha lá um Coré, tinha um tal de Datã, e tinha um outro chamado Abirão. Esses três eram muito próximos, amigos, e ficavam ali olhando. Aí um dia, talvez Coré tenha dito assim: o Abirão, engraçado, né? Eu estou vendo ali assim, por que só a casa de Arão pode fazer o sacrifício, hein? Você não acha isso estranho? E aí começa a semear uma dúvida no coração de Datã e de Abirão. Coré ficou encabeçando aqui, vocês estão vendo? Aí é quando alguém chega assim e fala assim: o Cadmo, você já observou que lá onde você congrega, aí fala alguma coisa, aí o Cadmo, rapaz, que coisa, né? Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Aí alguém pode falar assim: pastor, essa sua palavra é perigosa, porque você pode colocar uma mordaça nas pessoas. A pessoa ouve em nome da obediência, da sua sinceridade, acaba agora ficando ali, não pode fazer nada, falar nada. Pode. Se alguma coisa lhe soa estranho e diferente, em amor, procure o bispo Josué, o bispo Alexandre, procure os obreiros, procure quem você quiser que esteja envolvido naquilo que você pensa, que você acha, e tenha comunhão. O povo de Deus tem que ter comunhão. O povo de Deus não pode ter fofoca, não pode ter presunção. Você não pode presumir algo e simplesmente sair distribuindo isso. Você não pode concluir algo a partir do seu pensamento, da sua perspectiva, que pode estar contaminada com muitas mentiras, inclusive. Isso eu vi acontecer durante toda a minha vida. Você tem que procurar comunhão. Nada melhor do que você procurar uma pessoa e: olha, meu irmão, vem aqui. Eu já tive situações em que irmãos me procuraram e me chamaram: pastor, olha, eu estou aqui em amor, tem uma coisa que eu não entendo, como é que a gente pode entender melhor esse assunto? Seja da Bíblia, seja da administração da igreja, seja da minha vida pessoal, seja do que for. E aí as coisas ficam esclarecidas, ficam claras. Aí a pessoa agora tem paz, porque ela tinha um coração puro. Quando não se tem coração puro, a pessoa nunca procura o outro. Tanto é que eu tenho sempre um princípio comigo. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, sabe a irmã Júlia? O que tem? A pessoa fala algo mal dela, eu falo assim: peraí, vamos combinar o seguinte, deixa eu ligar para a irmã Júlia, porque é bom que ela esteja aqui, para ela ouvir você falar. E aí nós já vamos orar, e ela vai se arrepender, se for o caso, e esse assunto vai morrer aqui agora. Vou ligar para a irmã Júlia. Não liga não. Vou ligar, você não está dizendo? Não é porque quem disse foi o fulano não pode saber que eu disse. Então você, qual é o seu papel? Qual que é o seu papel? Essa é a pergunta. Qual que é o seu papel? Se eu sei algo do irmão Amarildo, eu só posso procurar o Amarildo, ninguém mais. Se eu procuro outra pessoa que não seja o Amarildo,
E não quero que ninguém saiba que eu falei para o outro, que o outro disse porque disse, para criar aquela corrente, e aí no final ninguém sabe quem disse, nem o que disse, porque quando chega na 30ª pessoa, já está totalmente adulterado as intenções, os propósitos, as ações, está tudo errado. Então, a melhor maneira é, se você tem algo no coração, eu digo, você não está amordaçado, procure o irmão em amor. Tenham certeza absoluta que a comunhão é sempre o melhor caminho. Mas quando Coré fala com Abirão fica assim, pois é, eu não tinha pensado nisso ainda. Quem sabe o Datã disse, não, mas eu já tinha pensado, não foi nada porque vai que eu falo aí, eu sou o responsável. Aí começa aquela conversa entre os três. Por que só a casa de Arão pode servir no templo e eu não posso, e o outro não pode? Mas o pior, que quando é essa intenção no coração, a intenção é que é o desejo pelo poder, porque eu disse que em Caim nós temos a inveja, quem é outro? Em Balaão tem a ganância, em Coré nós temos o desejo pelo poder. Todos eles vai ter a revolta, mas cada uma desses exemplos tem uma motivação. Estes tinha o desejo pelo poder, queria estar pelo menos junto com a casa de Arão. Tudo bem que eles fiquem, mas nós também temos que ficar. Por que só eles? Nós também somos levitas, afinal somos também levitas. Tudo bem que o restante da congregação não pode servir, mas se eu sou levita também eu posso. O problema é que a pessoa que tem o desejo pelo poder, ela não vai dizer, eu quero estar no poder. Porque se assim ela falar, fica evidente os propósitos. Então essa pessoa vai se esconder o máximo atrás de uma capa de piedade. Por isso que é dito, se vocês lerem lá em Números capítulo 16, vocês vão ver essa revolta contra a casa de Arão, contra Moisés. Foi quando então é dito que Coré, Datã e Abirão chamou todo o arraial dos hebreus, fez uma assembleia para debater a questão. Quando eles colocaram a pauta, eles não disseram que eles queriam o poder. Eles disseram, por que só a casa de Arão serve no templo? Argumento, porventura não é toda a nação santa? Todos vocês também não são santos? Por que só eles? Ou seja, essa é a palavra para contaminar, para que o outro também seja tomado pelo mesmo desejo de poder destes. A partir do momento que muitos agora se juntam e falam, é verdade, nós também somos santos, nós também podemos, portanto nós também queremos, ganha força. Com isso eles pensaram o quê? Se tivermos força, nós vencemos eles. Toda rebelião procura unir forças. Por isso o meu conselho a você, cuidado com todo tipo de fofoca, com todo tipo de conversa que não edifica. Se porventura no seu coração te vier alguma dúvida, procure a pessoa com quem você deve falar, e eu tenho certeza que a verdade será estabelecida, sempre. Cuidado para que você não seja contaminado. Uma pessoa é suficiente para contaminar toda uma assembleia. Por isso que o livro de Tiago vai dizer que a língua tem um poder enorme. Ele diz que uma fagulha põe em chamas toda uma floresta. Uma fagulha. Olha, basta que alguém fale alguma coisa e você alimente, aquilo vira uma chama de rebelião. Deus resolveu facilmente a questão, por meio de Moisés, mas falou, não, faz o seguinte, você quer servir lá no templo? Você também quer? Quer. Todo mundo quer? Faz o seguinte, vamos perguntar para Deus. Aí no caso chamou um representante de cada tribo, e sendo Arão o representante da tribo de Levi, e um de cada representante, cada um traz o seu bordão, o seu cajado. Cajado é um pedaço de madeira que foi cortado, que ficou seco e está morto. Sim ou não? Coloquem todos vocês o cajado diante da arca do Senhor. Vamos ver qual vai ser a resposta. No dia seguinte, a vara de Arão havia florescido, cheia de folhas, flores e frutos.
folhas, flores e frutos, e todas as demais estavam secas. Essa era a resposta. A vara de Arão é a que tem a vida de ressurreição para a condução deste trabalho. Foi resolvido. Isso implica que Deus separa pessoas. Agora temos que tomar um cuidado muito grande, porque isso não pode se tornar, para aqueles que são separados, um orgulho. Infelizmente há muitas pessoas que foram capacitadas por Deus, com dons divinos, com a palavra divina, mas se orgulharam da sua função, se ficaram soberbos e se tornaram as piores pessoas possíveis para conduzir o rebanho de Deus. Ou seja, aquele que conduz tem que entender que ele é um servo de Deus e precisa agir no seu ofício sempre em amor e sempre com fidelidade, tendo a si mesmo como servo daqueles a quem ele está servindo, que são os homens confiados em suas mãos. Tem que tomar o cuidado, não somente para que não se usurpe, mas para que aqueles que receberam também não sejam usurpadores. Porque se alguém que não foi chamado para aquele fim, ou não foi colocado naquela condição, se ele quer tomar, ele é um usurpador. Mas aquele que está na posição, se colocado por Deus, instituído por Deus, ele também pode ser um usurpador, se ele tomar para si aquilo que pertence a Deus. Então nunca pode haver a usurpação. Em nenhuma situação se usurpa. Portanto, os três motivos, as três motivações que levam os homens à rebelião são exatamente a inveja, a ganância e o desejo de poder. Essas três coisas Judas coloca como sendo o princípio da rebelião. Por isso nós devemos tratar o nosso coração sempre. Nós temos que estar sempre fazendo como Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11, primeira carta, capítulo 11 de Coríntios, quando ele fala que nós devemos julgar a nós mesmos. É quando você precisa de ter o seu tempo com Deus, de julgar a si mesmo. Será que esse meu desejo é puro? Será que essa minha vontade é pura? Senhor, sonda meu coração para ver o que há aqui dentro. Nós devemos ter tal preocupação com nós mesmos. Nós não podemos ignorar que o inimigo de nossas almas, ele age sutilmente, tentando nos afastar do senhorio de Cristo, nos fazer rebeldes. Devemos não somente julgar a nós mesmos, mas devemos fazer como também está lá em Romanos capítulo 12. Não podemos pensar acerca de nós mesmos mais do que convém. Peça a Deus isso. Senhor, não deixe que eu pense acerca de mim mais do que convém. É verdade. Mas o Senhor está dizendo que quando se lê o registro em Números capítulo 13, se percebe claramente que a intenção deles não era uma intenção boa. Não é porque eles queriam servir, porque é tão maravilhoso servir, porque amava tanto a Deus e a causa de Deus e a obra de Deus, que queriam se empenhar. A verdade é que eles estavam tomados de uma revolta contra a casa de Arão, em função do poder que eles queriam para si. Interessante também lembrar algo que o irmão Rogério citou na aula do querigma, quando eu citei este exemplo de Datã, Coré e Abirão. Falou assim: devemos nós tomar o cuidado. Palavras do irmão foram muito bem acertadas. Ele disse, porque algumas vezes alguém vem com um objetivo, o objetivo é mau, é a rebelião. Às vezes ele vem com um argumento bom e correto. Como Coré, Datã e Abirão disseram, toda nação não é santa. Esse argumento é bom e correto, mas não justifica a rebelião. Então às vezes a pessoa vem com uma palavra verdadeira, e você, por não discernir o que está por detrás, você acaba se apoiando naquela palavra e se rebela juntamente com os rebeldes. Então, é preciso que nós guardemos o nosso coração. Nós que estamos no processo de salvação, devemos desejar cada vez mais estar sob o senhorio de Cristo. Sempre sabendo que, por mais que nós recebemos de Deus, ou quanto mais recebemos, mais servos nos tornamos, mais mansos nos tornamos.
mais desejamos de fato servir, desejamos nos doar, mais nós protegemos o corpo de Cristo em amor. Este é o nosso desejo e essa é a vontade de Deus que está claramente revelada no Evangelho. Tá bom? Então, glória a Deus. Hoje nós tratamos essas 3 motivações da rebelião.